Bom, eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica que ela é uma técnica mista. Conforme vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns trabalhos de técnica mista que foram feitos com massa acrílica ou massa corrida e aplicado diversos elementos, como espelho, tecido, restos de objetos como relógio, pulseiras, baterias velhas, dá para aproveitar bastante coisa. E aqui eu tenho tecido, fivela de cinto. Bom, então são inúmeras possibilidades. Você pode aplicar essa técnica no painel, como está aqui, que é um painel como este. É a mesma coisa da tela. Aqui está uma tela. A diferença é a espessura. Um é mais grosso, o outro é mais fino. O material é o mesmo. Ou você pode aplicar também, se você não quiser comprar tela ou painel, você pode aplicar um pedaço de MDF ou outro tipo de madeira. Não precisa ser branquinha como essa, pode ser marrom. Então, se você tem algum pedaço de madeira em casa e quer fazer um trabalho nessa madeira, vamos trabalhar agora. Vou ensinar para vocês. Muito obrigada. Vamos lá? Aqui é uma placa de MDF. Aqui eu trabalhei papel de pão e massa corrida. E pintei e passei verniz marítimo brilhante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como fazer para pendurar na parede. Então você pode utilizar um parafuso, lacre de latinha de cerveja ou refrigerante e uma arruela. Então você vai forçar com o parafuso, vai colocar a arruela e o lacre de latinha e assim você vai ter esse trabalho feito para pendurar. Aqui eu já mostrei como fiz esse trabalho, vou deixar o link na descrição do vídeo. E a diferença foi que eu coloquei o lacre da lata de sardinha, que é um pouco maior, mas o mesmo processo. Vou ensinar uma técnica de desenho agora. Desenhar com objetos auxilia muito. Você pode utilizar nesta hora, para este caso, um pente. Como estou fazendo a folhagem de um coqueiro e ele tem a parte curva, então vai dar certinho utilizar este pente. Você pode utilizar outro objeto que tenha uma curva semelhante. Aqui não tem segredo, é só ir afinando e deixar a parte de baixo mais grossa desse risco da parte do tronco. Agora vou marcar um círculo, uns 3 círculos, mas é só para saber que aqui eu vou fazer os coqueiros. Mas na verdade não há necessidade de riscar agora, porque nós vamos colocar a massa corrida e aplicar algum elemento para fazer esses coqueiros, esses cocos. Você pode pegar uma tampa plástica, aqui eu peguei um pratinho de brinquedo, mas você pode pegar qualquer objeto que tenha esse movimento circular para fazer, neste caso, estas montanhas. E depois você vai deixando o formato mais pontudo se você desejar. Aqui estou fazendo com o giz de cera. Depois eu vou riscar, definir aqui um risco abaixo dessas montanhas. Agora vou definir mais um risco aqui nesta parte para poder diferenciar a água da areia. Estou usando massa corrida. Você pode comprar uma lata deste tamanho por menos de R$ 10 e você vai utilizar ela para diversos trabalhos, pois rende bastante. Aqui estou usando uma faca de plástico, que tem uma serrinha, uns dentinhos. Você pode utilizar a faca de cortar pão da cozinha, separar uma para os seus trabalhos diários, de artesanato, de arte. Aqui eu vou aplicando para poder substituir a espátula. Bom, eu vou ter um efeito muito bom com esses dentinhos. Então, a espátula já não me daria este efeito. Então, eu vou, no decorrer deste vídeo, ensinar outros objetos que vão trazer efeitos diferentes para vocês trabalharem. Aqui, você pode observar que os dentinhos colaboram para a folhagem do coqueiro.
porém eu vou aplicar um elemento. Mas caso eu não aplicasse, só essa técnica já ficaria muito bonito. Estou usando linha de fazer crochê, é uma linha fina. Tem uma linha mais grossa do que essa, mas essa é uma fina. Se você quiser, você pode utilizar também barbante. Então, a linha que você tiver aí, por exemplo, seja mais fina ou mais grossa, você vai cortar, dividir ao meio em duas partes ou quatro partes, para poder não fazer fio por fio, para poder render o seu trabalho, e vai colando para que a gente tenha uma textura. Então, na verdade, é colar diretamente na massa, pois ela adere muito bem a qualquer elemento. Vou mostrar esta parte, depois eu completo fazendo o resto. Aqui você vai aplicar novamente a massa por cima do barbante, para que possamos ganhar ainda mais um relevo, uma textura neste trabalho, mas ainda deixe o barbante aparecer, para que ele faça este efeito também, como se fosse essa folhagem do coqueiro. Agora, estou aplicando a massa para colar outro elemento para fazer os cocos. Então, estou usando uma espécie de botão, que na verdade ele é utilizado para fazer bijuteria, colares, ele tem um furinho de um lado e do outro, mas o botão é o mesmo processo, vai dar na mesma. Se você quiser, você pode colocar também a tampinha da garrafa de vidro ou até mesmo uma tampinha de plástico menorzinha. Então, o que você tiver de objeto que você vê que vai ficar legal, que seja redondo, você pode aplicar. Eu tenho aqui uma folha seca, então eu vou rasgar com a mão essa folha e vou aplicar no tronco. Você vai aplicando irregularmente, porque conforme rasga vai sair os pedaços diferentes. Então, vamos colando para preencher o tronco. Não precisa preencher completamente. Se ficar um pedacinho faltando, não tem problema, porque nós vamos utilizar a tinta futuramente. É só ir colocando e você vai vendo que vai dar um efeito muito bonito. No final, nós vamos ver o resultado. Vamos usar a sacola plástica? Estou usando uma sacola verde, mas pode ser de outra cor. O importante é que ela seja um pouquinho grossa, não seja tão fininha, para que o nosso relevo fique mais rústico, fique mais bonito. Então, eu corto um pedaço da sacola, aplico a massa na montanha, neste caso, vou fazer a montanha com essa textura da sacola plástica. E assim que eu aplicar a massa, eu já vou colocando a sacola e fazendo o formato da montanha. Vejam só que é simples, é só colocar bastante massa, porque a nossa massa é a cola do nosso trabalho. Vejam só como a sacola plástica dá um relevo muito bonito nestas montanhas. Aí você vai aplicar por cima da sacola novamente a massa. Agora, com o dedo mesmo, eu vou alisando a parte de fundo, no caso que será o céu.
Então, para diferenciar o relevo da frente com o de trás, eu vou deixando liso essa parte de trás. Estou usando uma régua escolar. A régua, neste movimento, ela vai deixar a água com movimento suave. Então, a parte que você não conseguir fazer com a régua, que são pequenos detalhes, pode fazer preenchendo com o dedo. Aqui eu tenho um garfo. Ele é de plástico, mas você pode utilizar o garfo de cozinha, separa um garfo para fazer os teus trabalhos. E ele vai dar este efeito muito bonito para o capim, para o matinho que vai ficar entre a areia e a água. E por fim, estou utilizando uma colher. Bom, você pode fazer movimentos circulares, pode dar batidinhas, pode alisar. Então, cada movimento que você fizer, você vai obter um efeito diferente. Porém, eu vou mostrar uma outra técnica agora que você pode fazer para ganhar outro efeito. Você vai pegar um pedaço da sacola plástica, veja só este tamanho, vou abrir novamente, dobra para trás, e aí nós vamos fazer um efeito de batidinhas para ganhar outro efeito aqui nesta parte de baixo. Você pode utilizar a tinta acrílica para tela, tinta óleo para tela, tinta PVA para artesanato, tinta para tecido. Então, são várias possibilidades para trabalhar. Pintar todo o fundo de azul para depois usar o amarelo, já vai ficando esverdeado. Então, a gente já tem essa base aqui para depois trabalhar os detalhes com a tinta mais escura, um verde escuro, e outro pincel mais delicado para dar um efeito melhor. Então, são várias técnicas que você pode aprender. Veja mais técnicas aqui na playlist deste canal, tem bastante vídeo ensinando sobre pintura. Olha só que bonito que vai ficando o efeito, sobressaltando os detalhes. Olha que lindo. A montanha você pode pintar de base uma cor, depois você vai clareando e vai também sombreando. Então, você vai deixando luz e sombra. A água também não numa mesma tonalidade, sempre esfumaça o fundo para poder parecer mais distante, dar uma clareada na frente. Então, são técnicas que você vai descobrindo aos poucos. Cada pessoa tem um jeito de pintar, então a gente tem que saber aproveitar os ensinamentos e descobrir o nosso próprio estilo. A arte contemporânea ela é livre. Então, você vai aprendendo as técnicas, vai observando as dicas e vai desenvolvendo com a prática no dia a dia. É só você iniciar. Aqui eu usei um pincel fininho, estou usando para dar uns detalhezinhos. Então, sempre tem como você acrescentar algo aonde você está trabalhando. Sempre você pode ter um olhar crítico e achar o que você pode fazer para o seu trabalho ficar interessante. Olha só esse efeito rodando o pincel, ele já dá um efeito aqui embaixo diferente. Bom, como eu disse, a arte ela é livre, então nós temos que saber aproveitar as ideias e transformar os nossos objetos em arte. Você tem algum objeto guardado, alguma coisa que você quer que eu faça um trabalho? Deixa aí nos comentários que eu vou anotar direitinho. Quem sabe futuramente a sua ideia vai terminar virando uma arte maravilhosa aqui. Olha só que lindo que ficou. Espero que vocês também tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pelas visualizações, pelas inscrições. É muito prazeroso fazer esses trabalhos ensinando essas técnicas e dicas para vocês. Não esqueça de assinar o trabalho
e até o próximo vídeo.